Um dos atributos de Deus chama-se onisciência. O que é onisciência? É a capacidade de saber de todas as coisas. E quando Deus nos fala algo pela palavra, é porque Ele já está nos preparando para aquilo que Ele sabe e nós ainda não sabemos. Por isso que é tão importante você estar sempre ouvindo pregação. Você está sempre na igreja ouvindo o quê? A palavra. Porque para que serve a palavra, pastor? A palavra, ela serve para o agora, mas ela também serve já para te preparar para o que vai vir depois. Eu estava meditando nessa madrugada, antes da gente ler aqui. Lembra quando Davi venceu Golias? Todo mundo conhece a história, né? Até quem é de Jesus, quem não é, quem nunca ouviu falar, às vezes nem de Jesus, mas já ouviu falar de Davi e Golias. Quando Davi foi enfrentar Golias, a Bíblia fala que ele usa uma arma. Qual a arma que ele tinha? Uma funda. Ele vai lá, pega essa funda, a funda era uma espécie de estilingue, a funda servia para tirar o quê? Pedras, exato. E ele vai lá na beira do riacho e, não sei se você lembra, quantas pedras que Davi pegou naquele riacho? Alguém falou? 5 pedrinhas. E eu te pergunto, quantas que ele usou para poder matar o gigante naquele momento? Ele atirou a 5. Não foi não? Quantas que ele atirou? Uma. Já foi o quê? E eu te pergunto, para que ele pegou 5? Ah, pastor, alguém já disse que ele teria mais gigantes. Exato, mas naquele momento, quantos gigantes tinha diante dele? Apenas 1. E por que ele pegou 5, pastor? Isso chama-se preparação. Quando Deus nos dá algo, irmão, Deus não nos dá arma só para enfrentar o problema que está na sua frente. Deus já está vendo os problemas que virão depois. Você sabia que Davi não matou só um gigante? Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Davi ainda enfrentou outros gigantes. E para todos eles já estava o quê? Preparado. Então escuta a palavra com atenção, observa a palavra, não perde culto, não perde palavra, não perde mensagem, porque Deus não vai te dar arma só para o agora. Estava meditando isso nessa madrugada, falou muito forte comigo. Deus te dá armas para o agora, mas Ele já está te capacitando para aquilo que Ele sabe que ainda vai vir. O que Deus tocou no coração de Davi para pegar 5 pedras? Ah, pastor, uma só foi suficiente, exato. Mas ele já estava com a sua bolsa de pastor, o seu alforje de pastor, preparado para aquilo que nem ele sabia, mas que Deus já sabia que ia vir. Como é que está o teu alforje aí? Está com a palavra? Está preparado? Tá, pastor. Ou você está preocupado só com agora? Tem gente assim, né? Ah, eu vou na igreja para quê? Está tudo bem na minha vida? Ah, para que eu vou lá ouvir a palavra? Está tudo certo comigo? O que eu precisava para agora eu já tenho. Mas e para depois? Quem está entendendo, diga amém. Deus não fala conosco só de agora. Quando Deus está nos dando palavra, Ele está falando de agora, mas Ele já está falando de quando? De depois. Ele é onisciente, Ele já sabe que eu e você vamos precisar. Quando Deus está te dando a palavra, ela vai servir para agora e muitas vezes vai servir para o depois. E quando você estiver diante daquele gigante, você vai lembrar daquela pedra que você guardou, que você não usou naquele dia, mas que graças a Deus, Deus te deu e você guardou. Quem está entendendo, diga amém. Então guarda a palavra. Deus não dá pedra à toa. Vamos lá, falando a respeito disso, vamos voltar aqui na mensagem. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 agora: e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Eu falava aqui por esses dias, inclusive sexta-feira eu citei um pouquinho disso, que, meu irmão, o diabo ele é especialista em ciladas. Muitas vezes ele não vai deixar na cara, que é ele que está agindo. O que é uma cilada? Armadilha. O que é armadilha? Olha para o pastor, o que é armadilha? É uma maneira de esconder a verdadeira intenção. Uma armadilha não pode parecer armadilha. Está entendendo, sim ou não? Uma armadilha não pode parecer armadilha, ao contrário. Toda armadilha você não percebe que tem risco. Ela é feita com uma isca, ela é colocada de uma maneira escondida, ela é ocultada. Toda armadilha tem que ser ocultada, tem que ser escondida, para que não pareça que é uma armadilha. Então não brinque, meu irmão, com essa questão de achar que todas as vezes você vai lá perceber, não, isso aqui é o diabo. Às vezes não. Aí entra no que nós falamos no versículo 12, diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Às vezes a cilada é essa, é que a pessoa que o diabo está usando para atacar você, na verdade está sendo usada para atacar você, mas quem está atacando você é o diabo.
É Satanás. E você vai lá ferir a pessoa, você vai brigar com a pessoa, você vai brigar com a carne e o sangue, mas não vai atingir quem verdadeiramente tem que ser o quê? Atingido. Ô meu irmão, seu verdadeiro inimigo, vamos lá, vamos pensar assim de uma maneira mais fácil para você entender. Qual é o verdadeiro inimigo do peixe? É a isca ou é o pescador? Hã? Quem pesca aí, deixa eu ver. Eu não sou muito pescar, não. Mas quem já pescou bastante? Já, Lindomar? Eu não sou muito pescar, não. Mas quem é o verdadeiro inimigo do peixe? É a isca ou é o pescador? Hã? A isca é boa, irmão, até. O problema é o pescador. Porque ele pode, se o pescador for ruim, tipo assim, não vou falar eu não, alguém aí. O peixe pode até comer a isca e não vai acontecer nada com ele, porque o pescador é ruim. Está entendendo, sim ou não? Ele come a isca e vai embora. A hora que puxa o anzol não tem mais nada lá, já levou a isca. E não sei porque que isso acontece comigo, não sei se é só comigo. Vai lá, coloca a isca, fica lá dando comida para peixe, que peixe mesmo não pego nenhum. Porque o pescador é ruim. Mas o verdadeiro inimigo do peixe é quem? O pescador. Então olha para o pastor, dado para você entender a comparação. Seu verdadeiro inimigo, irmão, não é a isca que está sendo usada. Às vezes a isca é o seu marido, às vezes a isca é a sua esposa, é seu filho. Está entendendo, sim ou não? É quem está lá, do outro lado, que você não está vendo. E aí é onde está a cilada, que eu falei, cilada, né? É uma armadilha que não pode parecer armadilha. E às vezes o diabo, se ele aparecer chifrudo lá, vermelho, na frente da sua casa, bater na tua porta e dizer, eu sou demônio, eu vim te atacar, você já vai repreender ele. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai usar uma palavrinha de alguém lá no seu trabalho, alguém lá na sua casa, alguém na sua vizinhança. Essas são as ciladas do diabo. E o teu coração, como eu falava sexta-feira, ele se suja com pessoas, quando na verdade você deveria, meu irmão, estar guerreando contra Satanás. E aí por isso que muito casamento está acabando, porque o marido começa a atacar a mulher começa a atacar o marido, o filho começa a atacar o pai começa a atacar o filho, e é isso que o diabo quer. Quem está entendendo, diga amém. Começa aquela guerra entre pessoas, quando na verdade a nossa guerra é contra quem? Vamos lá? Não temos que lutar nem contra carne nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Diga glória a Deus. Fala, essa é a verdadeira guerra. Mas às vezes você está lutando a guerra falsa. Às vezes você está caindo na cilada, você está caindo na armadilha, fica mal com o marido, fica mal com a esposa. Não, pastor, é ela que não vale nada mesmo. Não, é ele que não vale nada mesmo. Não, pastor, eu vou me vingar é dele, eu vou me vingar é dela. Quando você deveria entrar num propósito com Deus e falar, Satanás, é você. Ah, demônio, você quase me enganou. Eu estava numa briga com a pessoa, uma rixa com o patrão, com um colega de trabalho, mas demônio, eu não estava ligado, é você. Agora eu vou atingir quem que eu tenho que atingir. Eu vou me levantar na madrugada, vou fazer um jejum, vou fazer um propósito. Meu irmão, aí você vai ver a mudança. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a gente está caindo na cilada. Às vezes a gente está brigando com a isca, ao invés de atingir o pescador que está lá por trás. Aquele que armou tudo. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com isso, irmão. Olha o que diz o versículo 13 agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando? Quando? No dia mau. Eu te pergunto, o dia mau vai vir para todo mundo, sim ou não? Vai. Isso, olha, eu não posso enganar você. Inclusive você está vindo aqui para isso, para se preparar para o dia mau. Nossa, pastor, o senhor fala assim, misericórdia, estou vindo na igreja para isso, exato. Meu irmão, deixa de ser inocente. O dia mau vai vir para todo mundo, para quem está preparado e para quem não? Para quem não está. O que é o dia mau? É aquela sucessão de ataque. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. É uma sucessão de ataque. Parece que tudo que tinha para dar errado naquele dia, o que acontece? Dá errado. E um pouco mais. Sim ou não? Pastor, isso acontece com o senhor? Sim. Isso acontece com quem ora, com quem jejuma, com quem se consagra. Acontece isso, acontece. Não seja infantil, presta atenção, porque tem muito cristão infantil. Não seja infantil para achar que oração, jejum, consagração impede isso de acontecer. Porque lá atrás eu também era infantil. Eu achava assim, nossa, mas eu estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus. Meu Deus, olha que sucessão de ataques, sequência de luta dessa. Pois é, não seja infantil para achar que isso não vai acontecer, como eu falava no começo. O pastor Jaime sempre diz, né? Santidade não traz o que eu falei? Imunidade. Mas presta atenção, tem uma diferença.
que quando vem o dia mau, para quem está preparado, meu irmão, ele permanece de pé. A hora que acaba aquela sucessão de ataque, aquela pancadaria toda, o diabo olha, está lá você firme, diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque você está revestido de toda a armadura de Deus. Quando fala de toda, a partir de hoje vamos começar a ver toda ela, significado por significado, que a gente vai estudar bem isso. Mas voltando aqui, presta atenção, o dia mau vem para todo mundo, quem está vestido de armadura ou quem não está. Falava para os irmãos aqui antes do culto, na oração, que por que o soldado usava armadura? Porque ele podia atacar o quanto fosse, ia chegar um momento que naquela guerra alguma coisa iria passar, alguma pancada chegaria nele, alguma coisa alcançaria, uma flecha ou algo, e na hora que isso acontecesse, se ele tivesse vestido a armadura, ele conseguiria sobreviver. Agora, se ele não tivesse, ele seria atingido. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, uma hora acontece, uma hora vem uma pancada, uma hora algo passa e chega até você. Eu lembro uma vez que eu vi uma tirinha que eu nunca mais esqueci. Aquilo falou muito forte comigo. Eu vi ali muita gente que age assim, essa infantilidade que eu falo, não é falta de maturidade espiritual. Estava lá um cidadão orando, buscando a Deus, de repente vem uma pedrinha, presta atenção, vem uma pedrinha quicando assim, atinge ele. Aí ele fica todo bravo, irritado, ele fica vermelho, nervoso e começa a apontar o dedo e falar com Jesus: Senhor, como é que o Senhor deixou isso acontecer? Eu estou aqui orando, estou aqui buscando a Deus, veio essa pedrinha e me acertou. Como que pode? E aí a imagem abre, enquanto ele está brigando com Jesus, e aí mostra Jesus assim, ó, de braços abertos, e onde ele não pode ver, Jesus estava segurando, irmão, acho que 100 vezes mais de pedra do que aquela que acertou ele. Pedras muito maiores do que aquela que acertou ele. Uma pedrinha passou e atingiu ele. E ele ficou todo bravo, revoltado, nervoso, e falou: porque eu não vou mais te servir, porque eu não vou mais na igreja, porque eu não vou buscar mais a Deus, porque eu estou orando, estou me consagrando, estou andando com Deus, e uma pedrinha me acertou. E aí a tirinha mostra, inocente. Essa foi a que passou e te acertou. Você não está vendo a quantas que Jesus tem segurado para não te acertar, porque você não está o quê? Preparado. Quem está entendendo, diga amém. Se prepara, meu irmão. Aqui está sendo claro, Deus não fala do agora, Deus fala do agora e já fala do amanhã. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, o que é o mais importante? Fala comigo, ficar firme. Fala, ficar firme. É isso, não é que não vai ter luta, não é que não vai ter batalha. O que importa é se você vai ficar firme ou se você não vai ficar. E quem é que vai ficar firme? Não é quem é especial, não é quem usa gravata, não é quem é pastor, não é quem tem 30 anos de igreja. Vai ficar firme aquele que tiver revestido de armadura de Deus, aquele que estiver se vestindo. Irmão, não tem ninguém especial. Por que o pastor está firme? Porque o pastor é pastor. Não, porque eu tenho me revestido, tenho buscado, irmão, vestir todo dia essa armadura, que se eu ou você ou qualquer um não vestir, irmão, a hora que vier o dia mau, não fica firme, não aguenta. Porque a pancada vai vir, vai chegar um dia que vai passar alguma coisa. É aquele dia mau, que nós chamamos de dia mau. E aí se você tiver armadura, vai bater, pode até bater, mas não vai te derrubar, diga glória a Deus. Não vai. Pode bater, mas não vai conseguir te destruir. Eu gosto muito desse versículo, acho que eu não falei no domingo passado, da tradução da Bíblia, deixa eu ver, da Nova Versão Transformadora. Isso aqui é tremendo. Olha, lê comigo ali. Lê comigo, por gentileza, ó. E então, depois da batalha, vamos ler inteiro, ó. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o inimigo no tempo do mal. E olha agora, então, depois da batalha, vocês continuarão como? De pé e firme. É isso que importa, irmão. É isso que importa. Para Deus é o que importa. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Não é se a batalha vai vir ou não, é se a gente vai conseguir ficar firme e de pé depois que ela acabar. Quem é que vai ficar de pé, pastor? Qual é o casamento que vai ficar de pé? Qual é a família que vai ficar de pé? Qual é a igreja que vai ficar de pé depois da batalha? Aquela que estiver revestida da armadura de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Deus já nos está nos dando essa armadura, porque Ele sabe que o dia mau vem, a batalha vem. E depois que passar tudo, Deus quer ver você de pé. Como está hoje, quanta gente ainda está de pé, irmão, por causa disso. Tem gente aqui que já passou muita coisa, e para honra e glória do Senhor Jesus, você está aí de pé e firme, ou como diz ali, é isso mesmo, de pé e firme, diga graças a Deus.
Pastor, meu casamento já passou por tanta coisa, já. E sabe por que está de pé e firme ainda? Porque tem a armadura de Deus. Diga glória a Deus. Quer continuar de pé e firme? Meu irmão, continua se revestindo dessa armadura. Amém? Bom, vamos começar a falar dela hoje. Alguns detalhes aqui que nós vamos aprender bastante, que começa no versículo 14. Vamos lá. Isso aqui eu falei já domingo passado. Agora é matéria nova. Versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes. É o que a gente quer, né? Ficar firme. Como? Tendo cingidos os vossos lombos, com o que, irmãos? Com a verdade. E vestida a couraça do quê? Da justiça. Hoje nós vamos falar dessas duas coisinhas aqui. Primeiro, toda vez que o Paulo fala da armadura de Deus, ele está usando de exemplo a armadura de um soldado romano. Mais ou menos assim. Se der certo, semana que vem eu tento ali conseguir uma imagem da armadura para você ter uma noção. Mas quando eu falo assim, todo mundo já lembra aí de uma armadura. Como é que era a armadura do soldado romano? Ela tinha lá um peitoral, né, de couro, era colocado sobre ele. Ela tinha lá sandálias, tinha capacete e tudo mais. E por cima de tudo aquilo, ele usava um cinturão, um cinto largo. Para quê, pastor? Para manter tudo no devido lugar. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, é que o Paulo está usando o exemplo que a verdade ela precisa ser igual aquele cinto que segurava tudo no devido lugar. Meu irmão, nós precisamos andar e viver na verdade. Quando a Bíblia fala assim, ó, cingir os lombos, eu estava meditando isso aqui, não é só aqui que fala não. Vários lugares na Bíblia, a Bíblia manda cingir os lombos. E aí eu fui procurar saber o que é cingir os lombos. Essa expressão cingir os lombos significa preparar-se para a ação, disposição, prontidão. Então quem está com o lombo cingido, quando a Bíblia fala assim, ó, cinge os seus lombos, esteja o quê? Preparado, esteja pronto, esteja de prontidão. O que é que faz uma pessoa estar assim de prontidão, pastor? A verdade. Quando uma pessoa ela anda na verdade, ela está sempre, fala comigo, ela está sempre pronta. Exato. Ela não tem nada a esconder. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não está envolvido pela verdade, andando na verdade, um dia a sua armadura vai cair. Está entendendo, sim ou não? Viver sem o cinto é viver arriscando. Uma hora você perde a armadura, uma hora tudo cai. Porque o que segura as coisas é andar no quê? Na verdade. Olha para o pastor, presta bem atenção que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo para falar com você agora. Não tenha nada escondido. Não tenha nada em oculto. Algum tempo atrás nós falamos aqui a questão da justiça, né? A Bíblia fala que quem diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Irmão, não adianta. Tem um versículo que eu tenho muito temor dele, que fala assim, ó, não há nada oculto que não haja de ser o quê? Revelado. Um dia a armadura cai, é semelhante a dizer, um dia a casa cai. Cai ou não cai? Cai. Cai, irmão. Pode esconder do marido, pode esconder da esposa, pode esconder do pastor, pode esconder do patrão, mas um dia a casa vai cair. A melhor coisa é você estar pronto. Quando a Bíblia fala assim, ó, cingir os lombos, é estar preparado, é não ter nada a esconder. Uma melhor maneira de viver é essa, não ter nada a esconder. Não tem nada escondido. Quem não tem nada escondido, fala comigo de novo, fala, está sempre pronto. Irmão, você está pronto hoje? Pronto para quê, pastor? Pronto para a guerra? Pronto para a batalha? Ou você tem alguma coisa aí pendente, que se você for para a batalha, é perigoso você cair sua armadura lá? Hã? Não, pastor, nem vou, porque eu tenho umas coisas aí que ninguém sabe. E aí está entre você, só você e o diabo, porque Deus já sabe. Eu brinquei, eu lembro aqui que eu falei de uma coisa que muitos irmãos me falaram depois, da historinha do Joãozinho, da Maria e do Pato. Quem lembra? Lembra? E eu falei assim, quem sofre, irmão, na mão do diabo, quem não fala a verdade. Ai, pastor, mas o senhor está me acusando, me condenando. Não, não estou fazendo isso, não. Eu estou te mostrando uma realidade, que nós temos que estar sempre prontos. Quando é que você vai falar a verdade? Ou quando é que você vai querer falar a verdade? Quando não der mais tempo? Quando não tiver mais jeito? O dia que a esposa descobre, aí o homem vai querer falar a verdade? Não, então, mas eu ia te falar.
aí acabou, irmão. Está entendendo, sim ou não? Não tem que ter nada escondido entre marido e mulher. Você que é casado, não tem que haver segredos entre marido e mulher. A Bíblia diz que para Deus os dois são uma só carne. Não tem que haver nada oculto, não tem que haver nada escondido. Não tem que haver aquela conversa que o teu marido não pode pegar o seu celular para ver, ou a tua esposa não pode pegar o teu celular. Porque tem gente que morre de medo, porque não está pronto, não está preparado, não está envolvido pela verdade. Se o marido e a esposa for, não, aqui não pode mexer. Ué, que negócio é esse? O pastor Jaime falava esses dias, a gente não pode ter na nossa vida aquela sala que ninguém pode entrar. Está entendendo, sim ou não? Aquele quarto que ninguém, trancado, que ninguém pode entrar. Mas por que não pode entrar? O que tem aí? Por que não pode entrar nessa área? Por que não pode tocar nesse assunto? O que está escondendo? Isso faz com que você não esteja o quê? Pronto. Seu lombo não está cingido, meu irmão. Uma hora a armadura cai. Está entendendo, sim ou não? Irmão, a falta de cinto pode fazer você passar vergonha. Lembrei de um caso aqui. Já deve ter visto alguém passar vergonha porque estava sem cinto, né? Calça caiu. Eu lembro que eu estava num casamento, meu Deus do céu, me deu vergonha do padrinho. O padrinho não estava usando cinto, irmão. E ele tinha uma barriguinha assim, um pouquinho maior que a do pastor. Irmão, e uma hora ele vacilou, daqui a pouco, ó. E aí, vai querer pôr o cinto agora que já caiu? Aí a vergonha vem, sim ou não? Já viu isso acontecer? Eu já vi. Eu estou brincando assim para você entender. Mas presta atenção, quem não anda na verdade, uma hora vai passar o quê? Vai passar vergonha, irmão. Quem não anda na verdade, uma hora vai passar o quê? Vergonha. Você vai enfrentar o diabo e o diabo vai mostrar uma vergonha. Fala, você quer fazer o que comigo se você ainda tem isso aqui escondido? Você quer me enfrentar? Você está sem cinto. A armadura vai cair. Você vai ficar nu. Está entendendo o que eu estou falando? Você vai ficar nu diante do teu inimigo. Porque não tem o quê? Fala a verdade. Fala a verdade, segura tudo no lugar. Ela segura a armadura. E depois que caiu não adianta. Eu ia falar, eu ia te dizer, mas que eu não tive coragem. Então, irmão, fale agora. Não deixa o diabo ter essa vantagem sobre você, não. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos estar com o nosso cinto no lugar. O cinturão da verdade que segura tudo. E aí o diabo pode vir, irmão, você já está pronto, diga glória a Deus. Quem não tem nada a esconder está pronto. Está aqui, ó, a palavra cingir os ombros significa estar de prontidão, está preparado para a ação. Satanás, você vai poder falar para ele, não tem nada contigo, diabo. Diga glória a Deus. Melhor coisa é você poder falar isso, Satanás, eu não tenho nada com você. E o diabo sabe quando você não tem nada com ele. Diga glória a Deus. Você está cingido, você está seguro. Pergunta para o irmão do seu lado, você está seguro? Você está de cinto? A gente lembra também do cinto do carro, né? Quando você entra no carro, é o certo, às vezes a maioria de nós falhamos, né? Você entra no carro, a primeira coisa que você tem que colocar, o cinto. Significa que você está o quê? Seguro. Pode até acontecer alguma coisa, mas aquilo vai te segurar no lugar. E aí eu pergunto para você, eu não, Espírito Santo, você está seguro? Está de prontidão? Tem nada escondido? Se a sua vida for vasculhada hoje, se o teu inimigo for apontar o dedo para você de alguma coisa, ele vai ter alguma coisa para te acusar? Falhos todos somos, sim ou não? Sim ou não? Somos, todos nós somos errantes. Mas não pode ter nada em oculto, porque a Bíblia diz, não há nada em oculto que não haja de ser o quê? Revelado. Quem entendeu essa primeira parte, diga glória a Deus. A gente lê assim, a gente nem imagina o quanto é importante, né? É forte, sim ou não? É muito forte, irmão. Tem alguma coisa oculta hoje, chega, chama o marido, chama a esposa, fala, ó, a partir de hoje vamos colocar as coisas tudo às claras. Vamos colocar tudo à limpa. Não tem que ter nada escondido. Chama o pai, a mãe, você que é filho, e diga, ó, pai, mãe, ó, deixa eu falar a verdade. Antes que eu vinha passar vergonha, eu falei que era assim, mas não era assim não. Falei que eu estava indo em tal lugar, mas não estava não. Eu saía daqui e dizia que ia para tal lugar, mas eu estava indo para tal lugar. Porque uma hora a armadura pode cair. E a vergonha vem. Uma coisa que eu aprendi é que o diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Amém? Fala comigo, Satanás
ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ao contrário, ele faz questão de mostrar para todo mundo a vergonha. Não deixa o diabo te envergonhar. Esteja seguro com a verdade, diga glória a Deus. Se eu falo a verdade, não tem como ser envergonhado. É tremendo isso, sim ou não? Vamos continuar, versículo 14 ainda, ele diz: estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos, com o quê? Com a verdade. E o que mais? E vestida a couraça do quê? Da justiça. Essa justiça aqui, eu fui pesquisar, não é bem aquela justiça de, como que eu vou dizer para você, da lei, né? Que nós vimos muito aqui no mês passado. Essa justiça aqui é uma pessoa que anda justa, que anda correta. O melhor de tudo que eu vi aqui dessa justiça, essa justiça significa aprovação de Deus. Então a aprovação de Deus, quando uma pessoa ela é aprovada por Deus, Deus está aprovando ela, irmão, ela está vestida de uma couraça. Pode ter 1000 pessoas contra ela, mas é como a Bíblia diz, se Deus é por ela, quando a Bíblia fala se Deus é por nós, termina você. O que significa isso? Vamos lá, se Deus está aprovando uma pessoa, irmão, pode ter 1000 pessoas que não aprovam, ela está blindada, diga glória a Deus. Essa couraça é a coisa mais importante que tem. O que, pastor? A aprovação de Deus. Se você quiser, lê comigo ali, ó, na Bíblia Viva. A Bíblia Viva fala exatamente assim como eu estou dizendo para você. Ó. Olha lá, quem está enxergando ali, diga amém. Qualquer dia nós vamos ter mais uma ali, em nome de Jesus. Quem não enxerga aqui vai enxergar lá, amém? Então diz assim, ó: mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão do quê? Da verdade, que a gente já viu, e da couraça do quê? Eu gostei, ó, da aprovação de Deus. É isso, irmão. Irmão, isso aqui é a coisa assim que você mais tem que se preocupar. Sabe, se o pastor está te aprovando, porque sabe, se o ser humano está te aprovando, tua família te aprova, não quer dizer nada. O negócio é se Deus está te aprovando. Porque o ser humano, ele se engana muito. Quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel, Deus fala para ele: Samuel, enche o teu vaso de azeite, que eu escolhi um novo rei para Israel. Vai à casa de Jessé e lá você vai ungir um novo rei. O Samuel era homem de Deus, era profeta do Senhor, sim ou não? Mas quando ele chega lá, o Jessé vai apresentar os filhos dele. O primeiro que Jessé apresenta é o Eliabe. Quando Samuel olha Eliabe, nossa, a aparência dele era de um rei. O Samuel tinha ungido Saul. Não sei se você lembra, quando o Samuel vai ungir Saul, as características de Saul falam assim que Saul era vistoso, Saul era alto, era forte, ele aparecia assim de uma multidão, ele aparecia acima de todo mundo, do ombro para cima, de tão alto que ele era. O Saul era belo, a Bíblia fala que em Israel não tinha homem tão bonito igual Saul. Aí o Samuel vai lá agora, vai ver o Eliabe, ele olha e ele tenta lembrar, ou ele é tentado, melhor dizendo, a lembrar as características de quem? De Saul, que foi o primeiro rei, que Deus desaprovou. Quando ele olha, ele já vai levantando assim, ó, com azeite, ele vai dizendo assim, ó, tá aí o aprovado por Deus, tá aí o novo rei de Israel, com certeza é esse que o Senhor está escolhendo. Lá do céu Deus fala assim no coração de Samuel: oxe, pera, não, mas olha aí a aparência dele, tem aparência de rei, tem jeito de rei, tem pinta de rei. Mas Deus fala assim, ó, eu não vejo como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, e eu vejo o quê? Então vamos lá, para a gente entender sobre a aprovação de Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a aprovação de Deus, ela não visa a aparência, ela não visa resultado, ela não visa qualidades externas. A aprovação de Deus, ela visa o quê? Coração. Por quê, pastor? Porque só Deus consegue enxergar o quê? O coração. Por isso que a aprovação de Deus é tão importante. Porque ela vai ver, ela vai focar o que ninguém está focando, ela vai levar em conta o que ninguém está levando. Irmão, olha para o pastor, você externamente pode me aprovar. Você pode dizer, o pastor Renan é uma bênção. Glória a Deus, isso vai satisfazer a mim, talvez o ego humano. Mas o que interessa de fato, na verdade, no fim de tudo, não é isso. Pode ter uma multidão me aprovando por onde eu passei, mas o que vai interessar é se Deus me aprova. Diga glória a Deus. É Deus. Porque, irmão, pode ter 1000 me aprovando, pode ter 1 milhão me aprovando, se Deus me aprova, não adianta nada.
Essa é a maior aprovação que a gente tem que buscar. Olha o que diz lá, vamos lá rapidinho para Gálatas capítulo 1, versículo 10. Você deve conhecer. Gálatas 1, 10. Busca a aprovação de Deus, irmãos. E eu digo por outro lado também, tá? Às vezes você fica tão preocupado em ser aprovado pelas pessoas. Isso é uma besteira, isso para não dizer um problema. Porque tem gente que para ser aprovado pelas pessoas começa até a desagradar a Deus. E ó, cuidado com isso. Porque no final de tudo, você vai precisar de Deus. Amém? É dele. E tem gente que por causa das pessoas e da aprovação das pessoas, elas deixam de ser fiel a Deus. Por causa de ser aprovado pelas pessoas, elas começam a deixar sua fidelidade com Deus, elas começam a abandonar Jesus, elas começam a negar Jesus. Meu irmão, não faz isso. Hoje é dia de culto. Mas o fulano de tal falou para mim não ir hoje, eu vou deixar ele chateado. Deixa ele chateado, irmão. Você sabe que às vezes a gente, para poder fazer o bem para uma pessoa, às vezes a gente tem que deixá-la chateada? Às vezes vai acontecer. A Bíblia manda a gente procurar paz com todos, quando for possível. Se estiver em vós, esteja em paz com todos. Mas quando não for possível, quando chegar um momento que assim, vai acontecer. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a pessoa. Às vezes dá para agradar os dois. Mas quando chegar nesse momento de não dar para agradar os dois, ou você agrada a Deus, ou você agrada a pessoa. Escolha agradar quem? A Deus. Escolha, irmão. Olha o que diz aí. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a quem? A homens. Se eu estivesse ainda, talvez um dia ele esteve, né? Eu entendo que talvez um dia ele esteve procurando isso. Mas se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de quem? O que o Paulo entendeu aqui? Quem escreve aos Gálatas, né? Ele fala assim, olha, eu entendi que para eu ser servo de Cristo, eu tive que desistir de procurar a aprovação de quem? Dos homens. Mas tem gente que não desistiu ainda. Não batiza porque alguém não quer. Não toma uma decisão com Jesus porque alguém não gosta. Não larga de beber porque alguém vai ficar chateado. Mas o dia que meu marido, minha esposa, porque a única coisa que a gente faz junto é isso. Meu irmão, vai chegar uma hora que para ser servo de Cristo de verdade, você vai ter que deixar de procurar agradar a quem? Aos homens. Irmão, você não tomou essa decisão ainda, tome. Fala, Jesus, me ajude. Se for necessário desagradar alguém por causa do Senhor, me ajude. Porque não estou dizendo para você ser rebelde com ninguém, marido, esposa, mas quantas vezes eu vi a esposa deixar de vir na igreja porque o marido falou, você não vai hoje. Você não vai na igreja. Eu vi isso dentro da minha casa. Sabe por que hoje a minha família é de Jesus? Porque a minha avó um dia, ela decidiu servir Jesus. Moravam na fazenda lá e tudo mais. E começaram a fazer um culto na fazenda, lá na sede da fazenda. Ela falou, eu vou para a igreja. Meu avô pegou um facão e falou assim, se você for, você vai dormir para fora. Escuta isso. Se você for, você vai dormir para fora. Ela falou, mas eu vou. Você não vai, eu vou. E pegou e foi. Quando ela chegou, a porta estava fechada. Naquela noite ela dormiu para fora. E no outro dia de manhã, ainda entrou ameaçado. O facão está aqui, ó. Só não arranco a tua cabeça porque isso, aquilo, aquilo outro. E ela continuou indo. E ela continuou buscando. E com isso, irmão, ganhou toda a família para Jesus. Diga glória a Deus. Hoje, irmão, tem gente que, tem medo de falar não para os outros por amor de Jesus. Não. Com todo respeito, não estou falando para você arrumar problema com o teu marido, com a tua esposa. Mas no momento que chegar entre Jesus e a pessoa, o meu amor, eu amo você. Você não vai para a igreja hoje. Eu te amo, mas eu vou. Mas eu não vou, você vai sozinho? Escolha é sua. Você pode ser quem for, mas a salvação é individual. E às vezes aquela pessoa só vai levar a sério a tua vida com Deus quando você começar a mostrar para ela o quanto você leva a sério. Tem gente que até hoje, talvez a família não veio para Jesus, porque nem você, a pessoa, vê essa seriedade. Você não leva a sério. Tem dia que vai, tem dia que não vai, tem dia que faz, tem dia que não faz. Quando as pessoas começam a ver o quanto a gente leva a sério as coisas de Deus, elas começam a respeitar a nossa vida com Deus. Diga glória a Deus. Talvez está na hora da tua família começar a ver em você essa seriedade. Olha, eu amo você, mas Jesus está acima de você. Minha esposa está ali, sempre falo isso. Está amarrado em nome de Jesus, mas se um dia eu digo para ela, se eu ficar louco, virar a cabeça, falar, não quero mais saber de obra, não quero mais saber de Jesus, eu vou para o mundão mesmo.
O negócio é ela com Deus. Eu digo que você continua. Você siga firme. Porque é você com quem? Com Jesus. E se acontecer a mesma coisa com ela, olha, você vai ficar sozinha, porque eu vou continuar servindo a quem? A Jesus. A decisão já está tomada. Diga graças a Deus. Tem que ser assim. Porque se você ainda procura agradar pessoas, presta atenção, você não está com couraça. E sabe para que servia a couraça? Eu já vou caminhar para o final já. A couraça, ela era assim, ela pegava do pescoço até a cintura. Ela era como se fosse um colete, pronto. Aquele colete à prova de balas lá da polícia. Por que a couraça era tão importante? Porque a couraça, ela protegia, essa região do altura do pescoço até a cintura, é a região dos órgãos vitais. Então a couraça é uma das partes mais importantes da armadura, por quê? Porque ela protege os órgãos que são o quê? Vitais. Porque olha para o pastor, eu já até falei isso aqui uma vez, se o soldado fosse atingido na perna, ele podia sobreviver? Sim. Se ele fosse atingido num braço, ele podia sobreviver? Sim. Mas se ele fosse atingido na cabeça, por isso o capacete, nós vamos ver nos próximos cultos, ou aqui, nessa região do coração, acabou para ele. Então são duas coisas que são das mais importantes, e até mais, né? Toda a armadura é importante, mas uma delas, das mais importantes, era a couraça. Porque tem coisa que é importante, fala comigo, casamento é importante, fala comigo, fala casamento é importante, fala família é importante, fala mais Deus é vital. Comunhão com Deus, irmão, está acima de tudo. Eu vejo de vez em quando algumas pessoas trocando a ordem das coisas. Prioridade. Meu casamento é minha base. Minha família é minha base. Meus filhos estão acima de tudo, são a minha base. Irmão, não pode ser. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se um dia você não tiver mais casamento, não tiver mais o pai, a minha mãe, tem gente que, meu pai, minha mãe é minha base, são pessoas muito, muito, muito importantes, mas vai acontecer e pode acontecer de um dia você ter que viver sem elas. O vital, irmão, que não pode ser deixado para depois, é a tua comunhão com quem? Com Deus. Teu filho pode falhar com você, teu marido, tua esposa pode falhar com você, não são ser humanos, sim ou não? Sim ou não? São. Então se um dia parar de funcionar, a vida tem que continuar, e para não parar, Jesus tem que estar acima de tudo, porque a comunhão com Deus, a vida com Deus é algo vital. Se você perder a tua vida com Deus, as outras coisas, meu irmão, desmorona tudo, cai tudo. Não vivo, quantas vezes eu já vi isso? Não vivo sem Ele, não vivo sem ela, não vivo sem Jesus. Está entendendo, sim ou não? Por isso que tem gente hoje aí, fazendo até a besteira de acabar com a própria vida, porque colocou alguém num lugar que não devia estar. Colocou uma coisa importante no lugar de uma coisa vital. Tem N coisas importantes, mas importante não é vital. Importante não é aquilo que garante a vida. A família é importante, filhos são importantes, emprego é importante, muita coisa é importante. Mas Jesus, a comunhão com Ele, a comunhão com Jesus, a aprovação de Deus tem que estar acima de tudo. Porque pode todo mundo me aprovar, se Jesus não estiver me aprovando, não adianta nada. Quem está entendendo, diga amém. Eu já vou encerrar, vamos lá rapidinho, para a gente encerrar, para Isaías. Livro do profeta Isaías. Isaías, deixa eu ver se é Isaías mesmo. É isso mesmo, Isaías capítulo 38. Nós já vamos encerrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É forte, sim ou não, irmãos? Isso nós estamos só no primeiro, né? No primeiro versículo da armadura de Deus. Nós vamos aprender bastante aqui. Isaías capítulo 38. Deixa eu colocar ali na tela para você, quem quiser pode acompanhar por ali. Isaías capítulo 38. Diz assim, Isaías 38:1. E naqueles dias, Ezequias, que era um rei, né, adoeceu de uma enfermidade mortal,
E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não o quê? Não viverás. O que é pôr em ordem? Às vezes a gente pensa só na questão de organizar, né? Ah, pastor, a vida dele estava bagunçada. Sim, mas às vezes pôr em ordem, olha para o pastor, é colocar cada coisa na sua devida posição. O que é a ordem? É do primeiro ao último. Então o que é pôr em ordem? É colocar em primeiro que vem primeiro, em segundo que vem segundo, em terceiro que vem terceiro, assim por diante. Irmão, tem gente que precisa pôr a vida em ordem, senão vai perder muito. Em primeiro, como eu disse, que deveria ser o que é vital, é a sua comunhão com Deus, a sua salvação, acima de tudo. Às vezes está ficando em segundo, em primeiro está o relacionamento, em primeiro está a família, em primeiro está isso, em primeiro está aquilo. Deus estava dizendo para Ezequias: põe em ordem a tua vida, coloca o que vem primeiro em primeiro, e o segundo em segundo. Mateus 6,33 que diz: buscai o reino de Deus. Então o que vem primeiro? O reino de Deus. Então cuidado, meu irmão, para você, talvez tua vida não está em ordem. O que é primeiro talvez não está em primeiro, está em segundo. Em segundo vem a família, com certeza, acima de tudo, né? Porque tem gente que talvez está fazendo o contrário. Não, pastor, Jesus está em primeiro na minha vida. Aí segundo vem o trabalho, aí terceiro vem a família, e depois não sabe por que a família se perde. Ai, pastor, tem que trabalhar, tá bom, tem que trabalhar. Mas antes do trabalho, antes de compromisso, vem o quê? A família. Vem a família. Tem gente que está louco, maluco, trabalha o dia todo, chega na hora de ir para casa, vai não sei para onde, vai para bar, vai não sei para quê, e a família, aí depois não sabe por que a família está uma bagunça, os filhos não respeitam, a família não ama. Não, coloca as coisas no seu devido lugar, diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala: põe em ordem sua casa. Aí, quando o profeta fala para ele isso, você vai morrer, você não vai viver. Pode colocar as coisas em ordem. Ele viu quanto a vida dele estava bagunçada. Olha para o pastor, Ezequias era um rei. Todo rei, irmão, ele o que seria a palavra? Todo rei é aquela pessoa que é bajulada. Todo rei é bajulado, você sabia disso? Todo rei, em volta do seu trono, está cheio de gente bajulador. Enquanto o rei, toda vez que ele estava sentado no trono, todo mundo olhava para ele e dizia: nossa, Ezequias, você é um rei. Porque todo mundo gosta, né, de estar perto do rei. Todo mundo quer, né, bajular o rei. Então talvez todo mundo ali que Ezequias conhecia, ninguém ia falar para ele que ele estava errado. Porque ele era o quê? O rei. Ninguém ia falar para ele que a vida dele estava em desordem. Talvez ali, de todos os que Ezequias conhecia, todos ali aprovavam ele. Só que Deus não aprovava. Cuidado, viu, irmão? Esse que eu falo. Não, pastor, mas todo mundo fala que eu estou certo. Todo mundo, mas e Deus? A Bíblia diz que muitas vezes que Deus denunciava o povo de Israel, Deus falava assim: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque às vezes aos olhos de todo mundo não tinha erro nenhum, mas aos olhos de Deus tinha. E o que nós estamos buscando? A aprovação de quem? De Deus. O que é que serve de coraça? A aprovação de quem? De Deus. Então pensa comigo, Ezequias era rei, todo mundo ali bajulava, ninguém falava para Ezequias que havia algo errado. Mas chegou um dia que Deus falou para ele, através de Isaías: põe tua casa em ordem. Olha o que ele vai fazer, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para onde? Para a parede, e fez o quê? Orou ao Senhor. O que é virar o rosto para a parede? Olha para o pastor, está cheio de gente aqui na minha frente, que o senhor pergunta: e aí, gente, eu sou um bom rei? O senhor é o melhor rei que tem. E aí, gente, eu estou fazendo a coisa certa? Você está fazendo tudo certo. Mas no momento que eu começo a procurar a aprovação de Deus, eu faço isso aqui, O que ele fez? Virou o rosto para todo mundo. Virou o rosto para onde? Para a parede. O rosto para a parede, agora era só ele quem? Agora ele não queria saber de mais ninguém, do que alguém ou quem quer que seja achava. Agora ele queria saber de fato o que Deus achava. Tem hora na nossa vida que a gente tem que fazer isso, irmão. A gente tem que virar o rosto para a parede e ser sincero: Deus, eu quero saber o que o senhor acha. Eu estou te agradando? O senhor está me aprovando? Você tem coragem de fazer isso hoje? Virar o rosto para a parede, espiritualmente falando? Fazer essa pergunta para Deus: Deus, eu estou aprovando o senhor?
Ainda que todo mundo fala que eu sou isso, eu sou uma benção, eu sou aquilo, mas e o Senhor? O Senhor está me aprovando? Irmão, é isso que às vezes falta para que você esteja blindado, para que o diabo não consiga te derrubar. Às vezes a gente anda muito procurando a aprovação de pessoas. Hoje, então, com essa história de rede social, todo mundo lá quer ser aprovado por todo mundo, quer ser curtido, quer receber um like lá, quer que todo mundo veja que está perfeito, aí tira foto sorrindo. Não, irmão, às vezes nós temos que virar o rosto para a parede, onde a gente não vai ver ninguém, o que alguém pensa, o que alguém diz, de bom ou de ruim, tanto faz. Onde a gente vai procurar saber o que Deus está dizendo ao nosso respeito. Quem entendeu, diga amém. Quando ele vira o rosto para a parede, ele recebe a resposta de Deus. E no versículo 3 ele fala: Senhor, lembra-te, peço, que andei diante de ti, hein? Andei é passado, não é presente. Quando ele diz andei em verdade, é porque agora não estava andando mais. Lembra que eu andei, Senhor. Mas quando ele vira o rosto para a parede, ele percebe que ele já não estava andando mais, e com um coração perfeito, quer dizer, talvez hoje já não era mais um coração perfeito. E fiz, não estou fazendo, não tenho feito. Ele diz, eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Quando ele cai em si, olha o que acontece. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele percebeu, irmão, que todo mundo aprovava ele, menos quem? Menos Deus. Que um dia ele já foi aprovado, mas agora já não era mais. Você sabe que um dia vai acontecer isso lá no dia do juízo. A Bíblia fala, essa cena vai acontecer, vai ter gente que vai chegar diante de Deus, pessoas que aqui eram aprovadas por todos. Homens que estavam em cima do altar, pessoas que eram usadas por Deus, que estavam na televisão, que enfim, estavam em rede social, mas que vão chegar lá diante de Jesus, vão falar, Senhor, mas no teu nome eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai olhar e vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Eu não sei quem você é. Você não tem minha aprovação. E olha que aqui era aprovado por todos. Olha o risco, irmão. Olha o perigo de você não virar o rosto para a parede de vez em quando e consultar ali a aprovação de Deus. Irmão, não ande atrás de aprovação de pessoas e nem de desaprovação. Ah, pastor, olha, tem muita gente que me desaprova, estou frustrado, estou chateado, tem gente que não gosta de mim. Vai ter. Não aprovaram Jesus, vão aprovar a mim e a você em tudo. Você tem que buscar a aprovação de quem? De Deus. A Bíblia diz que ele chora muito, para resumir por causa do horário. A Bíblia diz que antes de Isaías sair dali, Deus fala para Isaías, volta lá. E fala para ele que agora sim. Eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. E vou dar para ele mais 15 anos de vida. Diga glória a Deus. Irmão, se vista dessa armadura. Qual a armadura, pastor? Qual a parte, que nós estamos vendo hoje? O cinto da verdade. E a couraça do quê? Da justiça, da aprovação de Deus. E meu irmão, você pode passar o que for. Quando você anda na verdade, Deus te aprova. Olha o que eu vou falar aqui. Você pode passar pelo que for. Se você não tem nada a esconder e você está sendo aprovado por Deus, irmão, ninguém te derruba. Diga glória a Deus. Anda com isso. Jesus, se o Senhor está me aprovando e eu não tenho nada a esconder, acabou. Pode vir um exército inteiro contra mim. Ninguém vai conseguir te derrubar. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Glória a Deus.